Estou muito contente de estar aqui com vocês e honrado, porque essa igreja, assim como o Guilherme comentou, é inspiracional para nós. Nós somos pastores jovens, eu e Guilherme, nós somos pastores da mesma comunidade em São Paulo. E tanto o Guilherme Franco quanto a Ponte, de fato, são uma igreja inspiracional para nós. E nos inspira em muitos quesitos. E conhecendo o Bruno agora, continua a nos inspirar. Pelo tato, pelo cuidado, pelo carisma e pela maneira doce de lidar. E eu acredito que vocês estão aqui muito por conta disso, porque vocês foram alcançados pelo Evangelho por intermédio daqueles que estão cuidando de vocês, pastoreando vocês. E isso muito nos alegra. Mas hoje fui chamado aqui para falar sobre identidade. E quando nós falamos sobre identidade, numa era em que identidade virou um assunto polêmico, nós temos que ter todo um tato, pisar em ovos, ficar preocupado, e aí o que vamos falar, até que limite iremos falar. Mas se nós fôssemos perguntar nesta noite, qual a sua identidade? Talvez a primeira coisa que você fosse pensar ou realizar seria tirar a carteira do bolso, arrancar sua CNH ou RG e pay, já largar na mão do cara que está na sua frente. E o cara talvez se assuste e pergunte, não é essa identidade, eu queria saber qual a sua identidade. E claro que você ia falar, não estou entendendo, eu estou num banco, eu só estou querendo abrir minha conta. Falei assim, não, é que eu vi seu rosto, fiquei aí impactado com você e gostaria de saber qual a sua identidade em profundidade. O que define o seu ser? Quais são as características distintivas que definem quem você de fato é? Eu tenho certeza que você ia querer abrir a conta em outro banco. Você fala assim, cara, esse cara deve ter usado uma droga para trabalhar aqui. Porque identidade muitas das vezes está ligada ao papelzinho verde que tem na sua mão, né? E certa vez um cara falou assim, cara, eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia é um monte de papel. É um amontoado de papel que eu não consigo entender, e que foi escrito há muito tempo atrás, e testemunhado por vários homens, e eles dizem que isso é verdade. E aí o rapaz falou assim, então me prove que você é você. Aí ele tirou da carteira a identidade e falou assim, está aqui, eu sou eu. Falei, então quer dizer que você acredita num pedaço de papel com a foto sua? Não, tenho testemunho que é meu pai e minha mãe. Falou, só 2, porque na Bíblia foram tantos. Ele falou, então quer dizer que um papelzinho te define toda a história bíblica num período que nem tinha impressora, houveram mais de 10 mil cópias só nos primeiros anos pós-igreja. Cara, eu acho que você acredita em mais fábula do que eu, hein? Muito porque a nossa identidade às vezes está formada num âmbito civil e social. Às vezes, nós somos aquilo que o nosso RG diz que nós somos. Só que a Bíblia traz a nossa identidade para algo muito mais profundo. E é isso que nós iremos ver hoje, no texto de Jó, capítulo 23. Por que eu escolhi o texto de Jó? Porque a nossa identidade, ela fica mais latente, ou seja, ela fica mais exposta em alguns períodos. Ela fica mais exposta em períodos de perigo, de dor, de sofrimento e também de muita riqueza e muita bonança. Eu não sei se você já ouviu algum tipo de expressão do tipo, você quer saber quem é alguém, dá muito dinheiro na mão dele ou dá muito poder, que você vai descobrir quem é essa pessoa. A mesma coisa quando nós estamos em extremo sofrimento, nós ficamos expostos. E Jó ficou exposto. E na exposição, dá para identificar de fato, talvez, a identidade com mais clareza. Não essa identidade do RG, a identidade do nosso profundo ser. Quem de fato nós somos. Jó capítulo 23, do versículo 1 ao 17. Então vamos meditar na palavra e que o Senhor use a sua palavra para falar aos nossos corações nessa noite. Vamos ler o texto. Imagino que já deu tempo de você já abrir seu iOS, iPhone, Android, Xing Ling, Windows Phone, Xiaomi, ou sei lá o que você tem aí na sua mão. Pode ser a Bíblia também em papel. Então Jó respondeu, até agora me queixo com amargura, a mão dele é pesada.
a despeito do meu gemido. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e ir à sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria minha boca de argumentos. Estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que ele me dissesse. Será que ele se oporia a mim com grande poder? Não, ele não me faria acusações. O homem íntegro poderia apresentar-lhe a sua causa. Eu seria liberto para sempre de quem me julga. Mas se vou ao Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Meus pés seguiram de perto as suas pegadas, mantive-me no seu caminho, sem desviar-me. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Mas ele é ele. Vou repetir isso aqui. Mas ele é ele. Quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer. Executa seu decreto contra mim. E tem muitos outros semelhantes. Por isso, fico apavorado diante dele. Pensar nisso me enche de medo. Deus fez desmaiar o meu coração. O Todo-Poderoso causou-me pavor. Contudo, não fui silenciado pelas trevas, pelas densas trevas que me cobrem o rosto. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que a Tua palavra seja como espada cortante em nosso coração, penetre a nossa vida, molde quem nós somos, para que sejamos santificados pelo Teu Santo Espírito, para que a nossa identidade seja moldada pelo Senhor. Em nome de Cristo, amém. Bom, eu acho que a maioria daqui já conhece a história de Jó. Jó é um homem que sofreu muito, perdeu tudo, e nessa situação aqui ele estava num monólogo, estava numa discussão ali com uma resposta a um dos amigos, que os amigos de Jó não eram assim tão amigos. Esse amigo específico era Elifaz, e Elifaz critica Jó, fala assim, cara, você deve ter feito alguma besteira, e Jó então monta quase que um monólogo, explicando para esse amigo que se ele fosse ao encontro de Deus, ele faria um dossiê, ele montaria uma estrutura de documento para mostrar para Deus que não tinha feito nada de errado. E para encontrar com Deus, ele iria ao norte, ao sul, ao oeste, ao leste, mas de fato ele não encontrara com Deus. Ele não teve a oportunidade de encontrar com Deus, porque se ele encontrasse, ele apresentaria toda a documentação para Deus liberar ele, falar, cara, não, está tudo certo, você está liberado, não tem problema nenhum. Mas de fato, Jó, ele tenta fazer o que a maioria dos seres humanos tenta fazer quando estão na busca da sua identidade. Assim como foi falado aqui, eu tive a oportunidade de estar em muitos países, e muitos dos países que eu estive, o que eu mais via eram seres humanos tentando descobrir quem eles eram. Seres humanos tentando afirmar a sua identidade. E Jó aqui estava procurando Deus ao norte, ao sul, leste, oeste, para provar e se autoafirmar e dizer aqui, oh Deus, estou aqui, estamos aí, vamos aí, me libera, pô. Mas Jó, no capítulo 23, descobre uma das grandes maravilhas do Evangelho, e que no final em Cristo nós teríamos por completo. Ele diz que não encontra com Deus, e que o segredo do Evangelho é quando Deus nos encontra. Quando Deus nos acha e continua nos vigiando no caminho, e sabe por cada detalhe por onde andamos, e quando Ele nos encontra, Ele nos refina como ouro.
Jó descobre aqui um apontamento naquilo que Cristo seria em nós de maneira completa. O grande segredo da nossa identidade não é a nossa tentativa de encontrar com Deus, mas é aquilo que Deus fez nos encontrando. Porque quando Deus nos encontra, Ele muda todos os detalhes da nossa caminhada. Ele muda quem nós somos. Ele nos dá uma identidade. Se Deus não nos der uma identidade, nós iremos vagar por este mundo na busca de uma e não encontraremos. Pô, mas Rafa, isso é muito intolerante, você não pode falar isso vai para o YouTube, vai dar mó bafafá. Esse é o Evangelho. O único encontro para a humanidade é aquilo que Cristo fez. O único encontro para a sua vida é aquilo que Cristo fez na cruz. Foi Ele nos encontrando, morrendo naquela cruz, para nos salvar e de fato nos dar uma identidade. Que identidade é essa? Calma aí que daqui a pouco eu falo. A maioria dos adolescentes e dos jovens hoje em dia estão na busca dessa identidade. Assim como Jó estava no tribunal, diante de Deus, é o que o texto diz, eu queria me encontrar num tribunal para apresentar os documentos, mas não te acho. Mas quando o Senhor me acha, o Senhor me refina como o ourives refina o ouro. O primeiro segredo desse texto é a justificação. Nós não somos justificados pela tentativa de encontrar quem nós somos justificados por aquilo que Ele diz que nós somos, e Ele diz que nós somos em Cristo, filhos adotados dele. A sua identidade não está baseada nas coisas que você faz ou fará, ou nas coisas que disseram que você já fez. A sua identidade está moldada e centralizada naquilo que Deus fez por intermédio de Cristo na sua vida. Se você tem essa cosmovisão cristã, ou cristocêntrica, ou chame de evangélica se quiser, você com certeza vai conseguir pensar, caraca, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou, eu não sou aquilo que eu penso que eu não sou aquilo que as redes sociais dizem que eu não sou aquilo que a escola diz que eu não sou aquilo que a sociedade diz que eu sou aquilo que Deus diz que eu sou, somente. Se você tem a sua identidade de maneira elementar sustentada nisso, as outras coisas ficam mais simples. Isso até fisiologicamente e neurocientificamente, eu vou explicar para vocês como. Mas essa é a primeira parte, a justificação. Nós somos justificados por aquilo que Deus fez e não pela nossa tentativa de encontrar a nossa identidade. A segunda coisa que nós percebemos que acontece com o Jó aqui, é que a partir do momento que ele descobre que Deus o encontra, ele percebe que Deus o refina como ouro. E é interessante porque eu e minha esposa tivemos a oportunidade de visitar o Museu do Titanic em Atlanta. E no Museu do Titanic, nós vimos várias peças retiradas do navio, e peças completamente detonadas, portas enferrujadas, roupas rasgadas, malas completamente sujas, tudo muito velho, e pensar que tudo aquilo já tinha sido restaurado. As melhores peças, sabe quais eram? As peças de ouro. As peças mais intactas eram as peças de ouro. Por que nós usamos ouro quando nós casamos? Porque o marido pode se detonar de lavar louça para a mulher, vai continuar de boa a aliança dele. A mulher pode lavar quantas privadas for, vai continuar de boa. Tem que dar uma polidinha de vez em quando para ajudar, né, casal? Vamos aí. Mas não oxida, a não ser que o cara tenha comprado falsificado na 25 lá em São Paulo. Aí também sacaneou no casamento. Mas a princípio, o ouro, ele é um dos materiais mais resistentes que existem para nós usarmos no cotidiano. Ou seja, é um material muito resistente. Muito resistente. Tão resistente que ficou muitos anos debaixo do mar com sal
e ele ainda parece que está novo. Deus nos refina como ouro, e esse exemplo do ouro é usado em Isaías, é usado em Ezequiel, é usado em vários textos bíblicos. Características interessantes, e como Deus é criativo nessa relação da nossa identidade, quando Ele nos refina e refina a nossa identidade, para sermos mais parecidos com Cristo. O ouro, ele é extremamente resistente, mas ele é um dos materiais mais maleáveis para quem vai se trabalhar. É um dos materiais mais fáceis de você moldar para fazer um brinco, um colar, um pingente, ou até mesmo um artefato de ouro. O ourives ele brinca com o ouro, porque o ouro é muito maleável. Mas a partir do momento que ele está em sua fase completa, ele é extremamente resistente. Olha que loucura isso. O Senhor, e nas mãos dele, nós somos maleáveis, flexíveis. O Senhor tem que pegar a gente, e dobra, redobra, transforma, reconstrói, para sermos mais parecidos com Cristo. Mas a partir do momento que nós estamos no fronte de batalha, nós somos completamente resistentes ao pecado, resistentes à impureza, resistentes às coisas que atacam a nossa vida, para que sejamos mais diferentes de Cristo. E olha só que interessante, eu não sei se vocês sabiam disso, mas o ouro, ele nunca vai chegar à sua forma pura. Cada vez que ele passa na mão do ourives, ele fica mais puro. Mas existe um limite, 99,8%. Ele não é completo. Enquanto muitas das igrejas, às vezes, ou teologias, dizem que nós seremos já plenitude do Espírito e viveremos essa vida já sem pecados, entraremos no modo Saiyajin Gospel. Não vai acontecer isso, porque nós ainda não chegamos na eternidade. É o já e ainda não, nós estamos chegando lá. Nós estamos sendo santificados, purificados na mão do ourives, para sermos resistentes ao pecado do mundo, diante da nossa identidade, seremos resistentes diante do pecado do mundo, mas não chegaremos a 100%. Temos que depender de Cristo e perseverar com Cristo todos os dias. Jó percebeu isso e soube que ele é refinado como ouro. Em Zacarias 13:9, nós vemos: farei passar a terceira parte pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ela invocará meu nome, e a ouvirei, e direi: é o meu povo, e ela dirá: é o Senhor, o meu Deus. Salmo 17:3, sondas o meu coração, de noite me visitas, prova-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim, a minha boca não transgride. A relação de fogo e ouro é colocada diante de toda a Bíblia, para que fôssemos refinados na mão do ourives, para sermos resistentes às impurezas que existem no mundo. A segunda coisa é a santificação. A primeira é a justificação, só Deus para nos justificar. A segunda é como Ele nos santifica, nos moldando a cada dia e moldando a nossa identidade. E a terceira é a providência divina. Por que a providência divina? O texto bíblico que nós lemos agora diz que Ele é Ele faz como Ele quiser. Os nossos planos podem estar muito bem construídos, mas se vier problemas ou tribulações, ou tensões na nossa vida, fica tranquilo, Ele é Ele. Se vierem tretas ou muita bonança na sua vida, fica tranquilo, Ele faz como Ele quiser. Esse é o conceito de providência divina. Deus, Ele é o Deus provedor, Ele pensa, quando a gente pensa Ele já está em 10, Ele pensa muitos passos à nossa frente. Nós não conseguimos, nem com toda a nossa capacidade humana, com toda a tecnologia de realidade virtual, ou inteligência virtual, alcançar em alguma instância a capacidade divina, dos projetos e planos que Ele tem para nós. E ainda que passemos por problemas e complicações, Tiago capítulo 1 diz que os problemas e complicações seriam para nós um motivo de alegria, porque geraria em nós perseverança, esperança e obra completa. Ou seja, até em problema a gente tem que agradecer,
Porque o nosso Deus é provedor. No texto de Jó, nós percebemos que a nossa identidade, ela é claramente cuidada por Deus, porque é Ele que nos justifica, é Ele que nos santifica, e é Ele que é o Deus provedor das nossas vidas. Com esses 3 conceitos simples, a gente já pode entrar talvez em algumas questões técnicas do nosso cotidiano da identidade. Nós podemos ver que a justificação ela está presente até em documentos nossos, teológicos e reformados, como no capítulo 11 da nossa Confissão de Westminster. Lá diz que nós somos justificados única e exclusivamente por aquilo que Ele fez, e não pelas nossas obras. No capítulo 13, a santificação, é Ele que nos santifica, é Ele que nos molda, é Ele que nos transforma para sermos mais parecidos com Cristo e resistentes ao pecado. E no capítulo 5, o Deus provedor, Ele faz da maneira dEle, não é da nossa. Ainda que a gente fique chateado ou triste, é da maneira dEle, é da maneira dEle. Entendendo esses 3 conceitos e o que acontece na vida de Jó, nós podemos perceber, Jó era um cara com crise de identidade. Era um cara que queria bater em Deus e falar assim: ó Deus, eu sei quem eu sou, te apresento os documentos, o Senhor me libera. Mas na crise existencial de Jó, ele descobre um Deus que sustenta a nossa existência. Ele descobre aquele único a nos fazer compreender a justificação, a santificação, a providência divina. E aí Jó descobre que não é o que ele faz, mas é o que Deus faz. Não era aquilo que ele pensava que ele faria ou tinha feito. Não, eu sou muito bom, fiz tudo muito certo, eu sou um servo fiel. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o que Deus faz. E como Ele usará as histórias dEle na nossa vida para glorificar o nome dEle. Tudo é para a glória dEle. Tudo é para a glória dEle. Bom, pensando nisso, nós podemos ir para alguns pontos cruciais da nossa noite aqui, para compreender quem de fato nós somos. A nossa identidade está fundamentada nele. Só que, dentro do nosso cérebro, e por conta das cosmovisões que vocês têm durante a semana, na escola e tudo que vocês vivem, acontecem alguns pequenos desarranjos. E eu vou explicar que desarranjos são esses. Na neurociência existem 2 conceitos. Eu não sei se tem tela aqui para eles, mas eu acho que é importante talvez, de repente, passar esses conceitos. E se você quiser anotar no seu celular, é importante para você não esquecer isso também. Não sei se está pronto o slide aí. Não, acho que pode voltar. Conceito de percepção. Existem 2 conceitos importantes para a gente entender quem nós somos. O primeiro conceito que a neurociência diz que nós temos para compreender quem nós somos é o conceito de percepção. A percepção é quando uma criança olha no espelho e ela saca: peraí, esse bebê que está aí sou eu. Ou seja, ela não olha e começa a chorar e fala: mano, tem alguém ali. Não, ela olha e fala: caraca, esse aí sou eu, sou bonita, hein, da hora. Então, quando a criança começa a sacar no espelho que ela, que ela olha para as mãos e começa a perceber que as mãozinhas são dela, que a sombra dela é ela, entrou numa fase do nosso cérebro que é a fase da percepção. Crianças com as suas plenas noções cognitivas passam por essa fase aí entre 1 ano e 2 anos. Se ela não tiver nenhum problema cognitivo ou mental, ela vai passar por essa fase e vai passar pela percepção, e a neurociência vai falar assim: bom, essa criança já passou pelo conceito de percepção neurológico. E aí a neurociência tem um segundo conceito, que é o conceito de compreensão. E esse é muito mais profundo, que é quando o ser humano descobre quem ele é. E quando eu fiz neurociência por 3 anos na Universidade Mackenzie, em São Paulo, nós começamos a perceber que os alunos da turma não se compreendiam, porque esse é um avanço da neurociência, o ser humano saber quem de fato ele é. E uma das professoras perguntou lá na turma: quem é você? E a menina falou assim: eu sou isso, isso, isso. Eu falei: tá bom, anotou na lousa. E daqui a 10 anos? Há 10 anos atrás, quem era você? Aí a menina respondeu, a professora anotou tudo na lousa, falou: então quer dizer que você era diferente de 10 anos atrás? Falou: sim.
Aí a professora falou, então o seu eu está baseado na relativização do tempo? Galera de neurociência, deu tela azul, fez, hã? Deu bugada assim, que, mano, o que é isso? É neurociência ou filosofia isso aqui? Bugou. E a professora falou assim, ó, realmente, você não é você há 10 anos atrás, o seu eu está baseado na relativização do tempo. Aí perguntou para mais um aluno, perguntou para outro, e foi derrubando todo mundo. Aí eu, claro, né, sou da galera do fundão, a professora nem chama, levantei a mão, ô professora, veja eu também, fala aí, Rafa. Eu sou filho de Deus, redimido em Cristo Jesus, adotado na cruz, salvo pela graça, vou viver eternamente com Ele. Aí a professora, então você tem uma matriz religiosa. Ok, quem é você há 10 anos atrás? Aí eu, 28, 18, filho de Deus, redimido em Cristo Jesus, adotado na cruz, salvo pela graça, vou viver eternamente com Ele. Ah, você respondia a mesma coisa? Falei, sim, professor. Aí a turma, sério mesmo? Sério, com 18 respondia isso também. Tá bom, vou escrever aqui. Escreveu lá. Aí a professora ficou desconfortável, porque todo mundo estava diferente e o meu estava igual. Ela, não, então volta mais 10 anos aí. Aí mais 10, aí eu, 28, 18, 8, filho de Deus, salvo em Cristo, vou viver eternamente com Ele. Ah, você respondia a mesma coisa? Não, com palavra um pouquinho menor, né, professor? Porque redimido era muito para 8 anos, mas era mais ou menos a mesma coisa. Aí a professora anotou, aí ela olhou, a professora completamente ateia, completamente ligada ao ateísmo. Ela falou assim, você venceu o conceito de compreensão com muito novo. Com quantos anos você aprendeu isso? Eu falei, quando eu tinha 7 anos, eu fui no acampamento, tinha uma missionária americana lá, ela falou que quando as pessoas perguntassem quem eu era, eu não deveria nem responder meu nome, eu deveria responder aquilo que Deus disse que eu sou. Aí eu aprendi que o meu nome está abaixo daquilo que Ele diz que eu sou. Nem o meu nome me define tanto quanto aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E é isso que Jó descobriu no capítulo 23, o nome dele pouco importava, a reputação dele pouco importava, a grana dele pouco importava, a qualidade de servo dele também pouco importava, o que importava era aquilo que Deus faz com ele, e fez com ele. A professora olhou, falou, então você venceu uma etapa da neurociência ainda na infância. Eu falei, nossa professor, isso tem ganhos para a inteligência emocional? Eu falei, sim, muitos ganhos. Na adolescência você teve crises de ansiedade ou crises existenciais? Eu falei, não, estou de boa, sossegado, de boa. Você teve um momento que você ficou muito nervoso, seus hormônios explodiram, e aí você ficou doido, aí eu, não, estou de boa, não, sossegado. Isso aí não passei não. Mas quando seus amigos estavam perto do vestibular, e aquela loucura, e todo mundo ansioso, não, sossegado também. Falou, você passou pela fase que a neurociência chama de compreensão ainda na infância. A sua identidade já estava formatada na infância. Isso te facilitou vários quadros de inteligência emocional ao longo da vida. Falei, professora, tem ensaios clínicos ou estudos aprofundados sobre isso e a relação do cristianismo com a identidade relacionada à neurociência? Falou assim, não, mas se houverem, com certeza vão ajudar. Ainda que eu não acredite em Deus, eu sei que uma vida religiosa ajuda a pessoa a saber quem ela é. Eu falei, caramba, cara, que profundo isso. Isso me deu a clareza de algo muito importante que eu gostaria de dizer para vocês. Se você chega na rua hoje em dia e pergunta para qualquer pessoa, quem é você? Sabe qual é a resposta da pessoa? É o que ela faz. Eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou atendente, eu sou recepcionista, eu sou pastor, eu sou baterista. A pessoa, às vezes, ela está com a identidade dela formatada por aquilo que ela faz. E era isso que Jó estava querendo provar para Deus. Deus, se eu junto os documentos e te apresento, o Senhor me libera. Porque eu era gente boa.
Nós achamos que a nossa identidade está formatada por aquilo que fazemos, e não. O que nós fazemos não define quem nós somos. Quem nós somos define aquilo que faremos. Preste muita atenção nisso. O que você faz não define quem você é. Quem você é define aquilo que você faz. A maioria dos adolescentes entra em crise existencial com 16, 17 anos antes do vestibular, porque eles estão pensando assim: caraca, olha o peso que eu tenho na vida. Minha mãe não deixou eu escolher minha cueca. Minha mãe não deixou eu escolher a escola que eu tenho que estudar. Minha mãe não deixou eu escolher nada. E agora ela está falando que eu tenho que escolher o que eu vou fazer pro resto da minha vida nos próximos 45 anos. Pô, que pesão, hein, mano? Pesadão. E aí, o que entra na cabeça do adolescente? Cara, eu não consigo administrar esse peso, porque isso vai definir quem eu sou pro resto da minha vida. Adolescente que está aqui hoje, vai prestar vestibular. Cara, o seu vestibular não te define. As mães ficam tudo doidas agora. Aleluia. Ai, minha filha é ser médica, aquele pastor vai falar. Ele é um malabarista. Mas que seja um malabarista para a glória de Deus. O meu pai falava desde pequeno, falava para mim: filho, seja um lixeiro, mas seja um lixeiro de Cristo. Eu chegava em casa e falava assim: lixeiro, pai? Na hora você é lixeiro. Aí, com 12 anos, eu descobri quanto o lixeiro ganhava para fazer o que fazia. Então era o menor salário, que é o salário mínimo da sociedade, para o pior serviço, que é pegar o lixo da sociedade. Eu nada contra o lixeiro, só que é o serviço mais pesado, porque é um serviço pesado, um pouco ganho, deveria ganhar mais. Aí eu falei: pai, você tá de sacanagem, eu tô a vida inteira falando que quero ser lixeiro, meus amigos querem ser jogador de futebol, engenheiro da NASA, e eu, lixeiro, pai? Um dia você entenderá o enigma. Ai, velho, que espaço, nada a ver. Aí com 18 anos eu cheguei pro meu pai e falei: pai, entendi qual é que é. Ele: qual é que é então? A vida toda você não esperou nada de mim, né? Aí ele falou: isso, filho, de você eu nunca esperei nada. Aí eu olhei para ele e falei: você esperou tudo de Cristo, né? Eu falei: isso mesmo, filho. Você é sangue do meu sangue, mas eu nunca pude colocar expectativa em você. Porque se eu coloco a expectativa em você, eu vou me decepcionar. Você não vai me entregar. Cristo é o único que entrega. E a sua identidade está formatada nele, e é por isso que eu estou feliz. Porque você pode ser o que quiser agora, mas você já é de Cristo. Lutero, quando encontrou um sapateiro na reforma, o sapateiro estava doido para participar da reforma, e Lutero olhou para ele e falou: o que você faz? Sou sapateiro. Então faça o melhor sapato e venda por um preço justo, e glorifique a Deus com isso. Porque você é um filho de Deus, servo de Cristo. Aquilo que nós fazemos não define quem nós somos. Quem nós somos definirá as coisas que faremos. E quem define quem nós somos? O Senhor nosso Deus. E se você sair fora no intervalo, no lounge, e alguém perguntar: e aí, você é novo aqui? Sou, quem é você? Aí você vai ficar doido para falar: eu sou o Lucas. Mas aí você vai falar assim: sou filho de Deus, redimido em Cristo Jesus, salvo pela graça, vou viver eternamente com Ele. Agora, meu nome? Meu nome é Lucas. Por que isso tem que ser inculcado? Deuteronômio 6 fala que a palavra e a lei deveriam ser inculcadas na cabeça da criança, andando, caminhando, batendo da porta, em tudo quanto é lugar, porque esse é um conceito sedimentar do Evangelho. Uma criança que entra na adolescência sem a cosmovisão cristocêntrica, vem e ouve tudo isso que eu estou falando aqui, e às vezes não consegue mastigar isso. Por quê? Porque ainda não passou pela compreensão. Às vezes você está aqui e não sabe quem você é. Você está tentando descobrir quem você é. Você está tentando descobrir quem você é. E sabe qual que é o maior problema nessa geração 2021 em relação a isso? Que é um monte de Jó tentando descobrir quem é. Eu vou apresentar meus documentos, quem eu sou aqui, vou apresentar os documentos aqui. Cara, não tem a ver com o documento, tem a ver com aquilo que ele fez. Não, vou apresentar, não tem a ver com o documento. E nessa geração da imagem, um filósofo, ele diz que
a maior patologia da geração da imagem, que toma decisão a partir da imagem, é a esquizofrenia velada. Que não é esquizofrenia diagnosticada por médico, não. É a esquizofrenia por debaixo dos panos, uma geração inteira que não sabe quem é. E é por isso que você, que estuda numa escola ou na universidade, vê tantos amigos que mudam de gênero, mudam de curso, mudam de um monte de coisa para tentar se autoafirmar e falar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Tentam se encontrar de alguma maneira para definir quem eles de fato são. Mas a nossa compreensão precisa ser elementar, ela precisa estar nas estruturas da nossa vida, como Jó viu que a estrutura dele estava fundamentada no Senhor. Quando nós identificamos que a nossa identidade está no Senhor, e que nós de fato descobrimos quem nós somos, e aí você pisa num solo que fala assim, cara, então peraí, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou, então vestibular, faculdade, trabalho, todas as outras coisas são secundárias, elas vão refletir como eu vou glorificar a Deus, e como eu vou agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez. Caso contrário, nós seríamos o que todas as religiões são. Quando eu disse que eu vou em muitos países e vi as pessoas fazendo o que estavam fazendo, é porque eram pessoas tentando se encontrar com o divino, para poder afirmar sua identidade. Mas quando nós entendemos que é Deus que nos formata, então nós já não tentamos viver para agradar a Deus, nós vivemos para agradecer por aquilo que Ele já fez por nós. Então você acorda todo dia e fala assim, obrigado Deus, hoje o Senhor me deu mais um dia para agradecer por aquilo que o Senhor já fez na cruz por mim. Obrigado Senhor, obrigado. Vou pedir para passar um slide só para explicar algumas coisas técnicas legais para vocês. Quem aqui tem entre 11 e 21 anos, levanta a mão, por favor. Legal. Entre 11 e 21 anos, está vendo aquela bolinha vermelha ali dentro do seu cérebro, dentro desse cérebro aí que pensa que é o seu, tá? Se você é menina, deixa quieto esse rosto aí. Essa bolinha aí se chama amígdala cerebral. Você pensou que só tinha uma amígdala dentro da sua cabeça, mas tem duas. A da boca e essa aí, que é a do cérebro. Essa amígdala cerebral, dos 11 aos 21 anos, em média, ela cresce 3 vezes de tamanho. E sabe qual que é a responsabilidade dessa bolinha aí? Reação emocional. Ou seja, você fica triplamente reativo emocionalmente. Quando vai dá uma gargalhada que parece que está endemoniado. E você é reformado, nem vê muito essas coisas. Mas fala assim, mano, nem foi tão engraçado. E aí a mãe não deixa ir no aniversário de 15 e quer cortar os pulsos. Pular da janela do prédio. Fala assim, cara, mas está descompensado esse ser humano, né? É porque cresce 3 vezes de tamanho essa bolinha aí chamada amígdala cerebral. Junto com isso, cai a sua dopamina no sangue. Ou seja, a dopamina é responsável pelo prazer. Ou seja, você começa a deixar de sentir prazer nas coisas. A família, vamos para o shopping almoçar camarão. Não, vou ficar em casa jogando videogame. Não, tenho muita coisa para fazer. Não tem nada. Você só não quer sair com a família, só. Aí os pais, viram aborrecentes. Nossa, que fase difícil. Por quê? Porque triplamente reativo emocionalmente, não sente prazer nas coisas, o que acontece com a geração que não tem identidade? Vão buscar prazer fácil. Pornografia, droga, automutilação, sexo antes do tempo, e tudo que consegue preenche dopamina que está faltando no meu corpo, na fisiologia, no meu cérebro, e aí você já não sabe quem você é, e aí vira um bololô que está destruindo a geração, detonando a geração. Deixa eu falar uma coisa para vocês, Salmo capítulo 1 diz que nós devemos ter o nosso prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite.
A neurociência diz que encontrou grande solução para os adolescentes de hoje em dia. E sabe qual é? A solução é trabalho social. E deixa eu dizer para vocês, a igreja aqui, essa igreja, bota muita gente para trabalhar. E aí o jovem não se perde, porque ele está servindo, ele está sentindo prazer em glorificar a Deus. Se você é jovem, se você é adolescente, não fique parado. Não fique parado. Sirva ao Senhor. Varre o chão, limpa a privada, ajuda em casa. Mano, trampa. E pensa que todo tipo de trampo, até o seu respirar, é para a glória de Deus. E nela, e na palavra, você vai meditar de dia e de noite o tempo todo. E ainda que você tenha essas crises de tripla reação emocional, queda de dopamina, o Santo Espírito de Deus, que já tomou a sua vida, e Deus já está te refinando, você está aqui, eu acredito nisso, você vai começar a ser invadido pelos frutos do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a mansidão, a longanimidade, a benignidade, o domínio próprio. Quando desregula a amígdala cerebral, a dopamina, da crise de controle inibitório, a neurociência diz. Mas a Bíblia tem solução para isso. Deu a solução para Jó e te dá hoje também. A sua identidade, ela está formatada no Senhor. E ainda que existam crises de ansiedade, a Bíblia te diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu cuido dos lírios do campo, das aves que estão no céu, não vou cuidar de vocês, que são imagem e semelhança minha. Se a sua identidade não está formatada no Senhor, todas as outras coisas puras e simples vão ficar desarranjadas. Todas as outras coisas, as suas praxes de vida vão ficar desarranjadas. Tem uma imagem que eu gostaria que passasse rapidamente, que é da menina Chip, e assim eu encerro, que mostra claramente o que acontece nessa fase da vida que muitos de vocês aqui estão. Essa menina foi criada em um safari na África. E ela foi criada entre elefantes. E ela pegava a tromba do elefante e carregava igual um cachorrinho. Só que com uma pequena trombada, ou uma pisadinha dessa pata do elefante, estrangula, mata essa menina. Mas ela pegava e andava para cima e para baixo. O elefante é a sua amígdala cerebral. Ela tem capacidade de destruir a sua existência nessa fase, principalmente que ela está triplicada. E você é esse serzinho pequeno, que precisa do Senhor, para o seu domínio próprio, para o seu controle inibitório, para todas as coisas e borbulhões que estão acontecendo no seu físico e mente. E com os frutos do Espírito Santo, você vai pegar e falar assim, amígdala, quem controla você é o Senhor. Você não vai me dominar. Afasta de mim o eu que existe em mim, para que Cristo seja em mim aquilo que eu não consigo ser, e que minha identidade seja Cristo, para que Ele viva, não mais eu, mas para que Ele seja em mim aquilo que eu não consigo ser. E quando te perguntarem, quem você é, você pode responder de boca cheia, sou filho de Deus, adotado em Cristo Jesus, salvo pela graça, e vou viver eternamente com Ele. Que Deus te use nesse sentido, para que você glorifique o nome dEle, em tudo que você fizer. Vamos orar juntos aqui.